Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, então somente versículo 23 e 24, nós vamos estarmos meditando esse capítulo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Sabemos que estamos em culto de louvor e adoração ao Senhor, sabendo que somente Deus é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ninguém mais da terra, nem homens, nem anjos, nem principados, nem potestades, ninguém é digno de adoração. Ninguém. A palavra do Senhor nos diz, quando Isaías, no capítulo 6, ele teve aquela visão, a Bíblia diz que ele viu serafins adorando a majestade santa, e a Bíblia diz que aqueles anjos não cessavam de adorar, eles cantavam e adoravam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, nós precisamos entendermos que quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos com um intuito, com um propósito. Propósito esse de adorar o nome de Jesus. Propósito esse de prestar um culto em louvor ao nome de Jesus. Lendo esse texto, nós entendemos, precisamos atentarmos, que a Bíblia diz que Jesus houve uma necessidade de ele passar em Samaria, na cidade de Sicar, porque ali estava uma pessoa que precisava ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Jesus tinha ali dizer. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chegou ali, aquela mulher, ou seja, a mulher samaritana, ela estava indo buscar água, e Jesus estava próximo, ou seja, daquela fonte. E a palavra do Senhor nos diz que os seus discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus ficou ali. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, era por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. E a Bíblia diz que Jesus estava com o quê? Com sede. Os irmãos sabiam que a maior necessidade do ser humano, a maior necessidade do ser humano, qual é, irmãos? Quem sabe? Comer ou beber? Qual é a maior necessidade do ser humano? Estudos dizem, pesquisas dizem que
O ser humano, ele pode ficar até meses sem comer, 2 meses, 70 dias, a depender. Eu vi algo até que um homem conseguiu ficar só tomando água 382 dias, foi um dos maiores jejuns. Só que nós precisamos entender que o ser humano, ele não consegue ficar mais do que 5 dias, Ricardo, sem tomar água. O ser humano, o máximo que ele consegue ficar é 5 dias, e a depender da sua saúde, do seu estado, porque até nisso, irmãos, ele pode não conseguir, ele pode vir à falência e até à morte. Por que eu digo isso? Porque o texto nos diz que aquela mulher estava em busca de água. Ela foi ali para tirar a água do poço que Jacó havia dado para o seu filho José. E a palavra do Senhor diz que quando ela chegou ali para tirar água, para suprir a sua necessidade física, água, a Bíblia diz que Jesus falou para ela: dá-me água para beber. Olha, meio-dia, sol escaldante, Jesus já estava naquele momento, seus discípulos haviam ido comprar o quê? Comida. Mas Jesus estava com o quê? Com sede. E aí Jesus pediu para aquela mulher: dá-me água para beber. Aí aquela mulher, Sinarelute, diz assim para Jesus: como tu, sendo judeu, pede a mim, sendo uma mulher samaritana, água para beber? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam. Eles tinham algo, tinha uma certa diferença entre eles. Aí qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Mulher, se tu tivesse o dom e tu entendeste aquele que está lhe pedindo água, tu me pediria água e eu lhe daria, não essa água que tu voltará a tomar e a buscar novamente, mas a água viva, aquela que irá jorrar e nunca mais tu terá sede. Olha, irmãos, e é essa água que o Senhor tem para nós. Essa água que Deus tem para nos oferecer. Porque essa água que está aqui, irmãos, nós tomamos ela e precisamos estar sempre tomando. E imagine com um calor desse. Se nós não tomarmos, tá aí, nós iremos, o que vai acontecer conosco? Nós iremos estar desidratados. É por isso que nós precisamos tomarmos sempre água. Pega o amarelo, trouxe até uma botija ali, uma garrafa de água. Mas é isso que nós precisamos. E nós precisamos entender que, assim como nós precisamos dessa água, de bebermos, de saciarmos a nossa sede, nós precisamos também de saciarmos a nossa sede espiritual. Nós precisamos termos esse desejo dessa água, porque a água é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da água. É por isso que ele falou com essa mulher: tu me pediria água e eu lhe daria água que tu nunca mais tornará a descer. Aí a mulher interessou pela água. Ela disse: como é que pode? Eu estou aqui, próximo ao poço, e agora vem esse homem oferecendo a água, irmão José, que eu não vou precisar nem voltar mais desse poço. A mulher ficou com aquilo na sua mente. Aí Jesus disse, ela falou com Jesus, né? Como tu vai tirar essa água num poço tão fundo desse? Como tu tirará essa água para me dar? Aí Jesus disse: eu não estou falando dessa água que não tornará a descer, mas eu estou falando da água da vida, água viva, que nunca mais te tornará a ter sede, porque essa água tornará uma fonte dentro de ti. É por isso que Jesus, no capítulo 7, ele diz assim: ó, quem tem sede, vem a mim e
vezes, amados, o que nós temos visto em nossos dias é o que está faltando, irmãos, não é água. Não é água, irmãos, que está faltando. Mas o que está faltando em muitos é sede. Glória a Deus. No nome de Jesus. Está faltando em muitas pessoas esse desejo, essa sede de Deus. Muitas das vezes, irmãos, está faltando isso em nós. Nós temos esse desejo, essa sede do Senhor, essa sede de buscar, essa sede de adorar, essa sede de estar na casa do Senhor. Está faltando isso em nós. Mas o Senhor diz essa noite: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba dessa água e nunca mais terá sede. Porque essa água jorrará no vosso ventre, dentro de ti jorrará essa água. E é essa água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, e a mesma água que Jesus oferece para nós. Pastor, mas nós somos servos de Deus. É por isso mesmo que nós temos que a cada dia temos essa sede de Deus, essa vontade em nossos corações de nos relacionarmos mais com o Senhor, esse desejo de estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor, no texto que nós lemos na palavra inicial, diz assim: quão amáveis são os templos, o tabernáculo do Senhor. A minha alma nela pelo templo, pela casa do nosso Deus. E hoje muitos já não estão aqui porque não têm sede, porque não querem mais, perderam o desejo, perderam aquilo que é mais necessário, porque a água é o mais necessidade, é a mais necessidade do homem, que o homem mais necessita é a água, é de água. Fique 6 dias sem tomar água, fique, para tu ver o que vai acontecer. Fique 6 dias sem tomar água, sem beber água. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que Jesus teve fome, não foi sede. Deserto de 50 graus durante o dia e abaixo de 0 durante a noite. Mas Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Porque Jesus Jesus possivelmente já tinha tomado, bebido água durante aquele período, porque é uma das necessidades básicas do ser humano. Mas mesmo assim, Satanás ainda o tentou. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porque Satanás oferece pedra, Deus oferece pão. Qual é o pai que quando o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Deus dá pão. Satanás oferece pedras. E aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás diz, amados, para Jesus assim: ó, está vendo o rei, a glória, todo esse mundo? Tudo isso lhe darei, se fazer o quê? Se prostrado me adorares. E Jesus disse: sai, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Adoração somente a Deus, a glória somente a Ele. E é o texto que nós lemos, que a hora vem, e chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí a mulher disse para Jesus assim: Senhor, dizem que é nesse monte que deve adorar, no monte de Gerizim, ou em Jerusalém? Aí Jesus disse para ela: vai chegar uma hora que não é nem no monte Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, mas o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram como, pastor? Adore a Ele em espírito
assim o Pai os procura. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus procura adoração ou adoradores? Adoradores. Porque adoração Deus tem dia e noite, os anjos adorando. A Bíblia diz que os 24 anciões se prostram com as suas coroas, adorando e dizendo: digno é o Cordeiro de ser adorado, exaltado, glorificado, todo momento. Então Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, porque Deus é espírito. E nós adoramos a Ele com o nosso espírito. E em verdade. Por que em verdade? Porque nós temos que adorar a Deus em sinceridade do nosso coração. A palavra do Senhor diz que muitos adoravam o Senhor naquela época, irmão José, de lábios. Os seus corações estavam totalmente voltados, não estavam voltados para Deus. Falavam com os lábios, mas seus corações não estavam realmente com o Senhor. Não estavam adorando a Deus. E quantos, infelizmente, também estão na casa do Senhor, mas não estão adorando de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E Deus conhece os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, quando nós adentrarmos na casa do Senhor, nós devemos adorar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque a Bíblia diz assim, Salmo 150, verso 6: tudo quanto tem fôlego ou vida, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo. E a Bíblia diz que nesse momento aqui o Senhor, Ele muda, Jesus Cristo muda totalmente o conceito de adoração. Porque a adoração agora não se restringe tão somente ao templo. Antigamente os judeus levavam os animais para sacrificar no templo, sacrifício. Hoje não. Onde nós estivermos, nós podemos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional, é o nosso ser, é a nossa vida. Então, se nós estivermos em casa, podemos adorar. Se nós estivermos no trabalho, podemos adorar. Se nós estivermos na rua, podemos adorar. Onde estivermos, nós podemos adorar, porque nós adoramos e estamos ligados no Espírito. E a adoração é em Espírito e em verdade. E a Bíblia diz que a palavra culto, a sua raiz significa cultura. Então a nossa cultura é adorar ao Senhor. O nosso culto é a maneira como nós adoramos a Deus. Então a nossa cultura, irmã Karine, ou seja, é nós termos cultivarmos uma vida de adoração. Então a nossa vida é uma adoração. O nosso louvor, a nossa gratidão, tudo se resume, não só no templo, mas onde estivermos, nós precisamos adorar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, Paulo ele compôs um cântico e um hino, mas no seu hino, no livro de Romanos, capítulo 11, no versículo final, ali, 36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, todas as coisas são para o Senhor, toda a honra é para o Senhor, toda a glória é para o Senhor, todo louvor, toda adoração, como o Senhor diz, quando nós oferecermos a Ele, é de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e tudo seja para o Senhor. Então que nós possamos termos em nossos corações essa sede por Deus, esse desejo do Senhor espiritual. Eu sei que aquela mulher tinha aquele desejo ali daquela água física, mas o Senhor ofereceu para ela a água espiritual para a vida dela, e ela recebeu aquela água. E que nós possamos também recebermos essa água da vida, que venha jorrar em nossos corações por toda a eternidade. Que nós possamos termos esse desejo em nossos corações de louvar, de adorar, sabendo que o Senhor é digno, porque a palavra do Senhor nos diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, entrai pelas portas do Senhor com louvor, com hino, porque não foi nós, mas foi Ele que nos fez como seu e ovelha do seu pasto.
Então o Senhor é digno, e só aqueles que creem que Jesus é digno de ser adorado, exaltado, glorificado e magnificado, aplaudam a Ele, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Santo para sempre é o Senhor. Nós iremos adorar ao Senhor nessa noite com louvor. Os irmãos, fiquem à vontade. Se quiser se colocar de pé, se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus. Ele é digno, Ele é merecedor. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, somente a Ele. Vamos adorar Jesus. Geração